Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo ao passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu inicio o programa Entretantos de hoje com o pensamento da nossa convidada. Organizações sustentáveis que desejam colocar os pés no futuro devem indagar as crianças com diligência, sem perguntar sobre o que gostariam de consumir, mas em que mundo gostariam de viver. Perguntem depressa antes de que as nossas estruturas socioeconômicas, anacrônicas, deturpem a infância, os sonhos e o futuro. Eu tenho a honra e o prazer de receber Cláudia Kozer. Eu é que estou honrada em participar do teu programa, Carla. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. E um tema que a gente vai conversar hoje é um tema que tanto se fala, mas pouco se faz, não é? É uma realidade. O que é sustentabilidade? O que é sustentabilidade? Em linhas gerais, sustentabilidade é podermos viver nessa geração, consumir, produzir, conviver, de maneira a não comprometer esse mesmo exercício nas próximas gerações. Em linhas gerais, nós habitamos na casa comum, que é o planeta, Sim. E não somos donos dele, nós somos inquilinos, todos nós somos inquilinos do planeta. Moramos na mesma casa, ninguém é dono de recurso nenhum, de pessoas ou de outros recursos. Nós estamos de passagem. E considerar essas dimensões do planeta, da sociedade, da economia de maneira integrada é super importante para que a gente mantenha essa casa comum possível de ser habitada e que ela disponha de todos os recursos que as próximas gerações precisam. E você faz consultoria nessa área de sustentabilidade. Como é que você enfrenta as dificuldades de um não conhecimento disso? Porque as pessoas convivem, elas desfrutam de tudo que você colocou, que é da natureza, que são recursos naturais, mas acaba se perdendo, sabe, essa essência do que é, na verdade, do que a gente mantém como sustentável, do que nos faz sustentáveis. Exatamente. Esse é um ponto bem importante que você levanta, é o de que nós temos muito mais gente falando de sustentabilidade do que empresas e pessoas fazendo sustentabilidade de fato. De fato, sim. Tá? Então, no meio empresarial, que a gente tem temos muitas organizações que são copiosas nas suas práticas de gestão e podem ser ditas integralmente responsáveis. Mas há também muita gestão da reputação, não é? Nós temos que encarar os fatos e perceber. Muitas organizações fazem mais marketing verde do que sustentabilidade. Sim, sim. O conceito de sustentabilidade ele é bem mais amplo. Ele abrange as dimensões econômicas, sociais e também as dimensões ambientais. Não é? E ela considera aí elementos de inter-relação entre organizações e sociedade.
Esse é um ponto importante desse momento da nossa história, no nosso contexto, é o de que as organizações não são mais uma entidade à parte da sociedade que produz e que se beneficia dessa atividade e depois comercializa. Não, essas coisas precisam estar integradas com pessoas, com a sociedade, com os recursos naturais e sim, de maneira a gerar lucro, né? Que é o que se deseja. Por isso que a gente diz que a sustentabilidade sempre está aliada à responsabilidade social. Uhum, né? Exatamente. No caso das organizações, nós temos hoje a ISO 16001, que é uma ISO bastante recente, na verdade é uma norma da ABNT, e ela estabelece, desde 2004, foi atualizada em 2010, e estabelece alguns critérios para que organizações se digam responsáveis sociais. E não é só a dimensão social como o nome expõe. Ela passa por seis dimensões. A de direitos humanos, as práticas de trabalho, as práticas leais de operações, o meio ambiente, a relação com os consumidores e a relação com a comunidade. Nossa. Veja que é um conceito que ele se expandiu e muito. Então, cada um desses 6 elementos tem um conjunto de princípios e de ações a serem efetivamente geridas pelas organizações. E você leva esses pontos para a organização da qual você dá consultoria, é isso? Sim. Nós trabalhamos com as empresas que desejam trabalhar com estratégias de sustentabilidade e que sejam reconhecidamente responsáveis sociais. Elas passam por um processo de certificação e de governança de responsabilidade social, né? E essa responsabilidade social, eu acho que é individual, primeiramente, não é? Sim. Antes de ser social, a responsabilidade do indivíduo que o cerca, principalmente dentro das organizações, com toda essa hierarquia que você mencionou e assim, que eu acho que dentro de uma consultoria você consegue até mensurar, né? Sim. Em que aspectos individuais que a responsabilidade social pode, de fato, ser social. Então, eu acho que você tem aí um desafio na sua mão quando você chega a certas organizações e vê que muitas vezes não tem consciência dessa sustentabilidade, dessa responsabilidade social individual. Sim. Né? E como que você trabalha nesse aspecto? Num primeiro momento, para você trabalhar com a governança de responsabilidade social dentro das empresas, é claro que é preciso se trabalhar antes com o propósito organizacional das lideranças, né? Porque essas dimensões elas precisam ser alçadas, ancoradas em estratégias mais corporativas, ou seja, estratégias que consigam apreender toda a organização. Sim. Então a gente as empresas também precisam de pessoas responsáveis. A pessoa responsável é a pessoa que responde por. Em qualquer situação que nos encontramos, respondemos por alguma coisa. E quando respondemos dentro das organizações, nós temos um conjunto de práticas que são esperadas hoje pela sociedade, pelos governos, pelas organizações que dão sustentação, as federações e por aí vai, né? As pessoas confundem muito responsabilidade com repressão, né? Acha que você sendo responsável de algo ou por algo, você está reprimindo alguns conceitos, em algumas situações, e não é bem isso, né? Eu acho que a responsabilidade, principalmente nas organizações, é você, de fato, se responsabilizar dentro das organizações por si, pela sua atitude, pelo seu trabalho e também para com os outros. Sim. É o respeito, né? Acho que está muito além. Sim. E a gente estava falando dessa questão da sustentabilidade. Como que a pessoa consegue exercer a sustentabilidade dentro da responsabilidade social? Tá. A responsabilidade social, então, como eu havia comentado, ela passa por
por essas 6 dimensões aí. Vou te dar alguns exemplos assim muito básicos. Por exemplo, em direitos humanos, uma organização que se diz responsável, um gestor que se diz responsável sob essa perspectiva, Sim. ele abre espaço para a diversidade, ele atenta para a equidade de gênero. Veja, nós temos hoje situações muito ainda De visíveis, a olho nu. Sim, sim. Né? As mulheres correspondem a menos de 15% dos cargos de gestão. Ainda nós temos isso. Apesar de sermos mais de 60% das pessoas que se formam nas universidades. Sim. Some-se a isso o fato de, além das mulheres receberem menos, embora talvez você aí de casa não perceba, as pessoas talvez não sofram, né? As mulheres que a gente esteja conversando não sofram desse problema, mas é um problema global. No Brasil, a partir do dia 20 de outubro, a gente trabalha de graça. A mulher trabalha de graça. Por quê? Porque não há equidade salarial. Para os mesmos cargos, para as mesmas funções, com a mesma formação, a mulher recebe até 30% a menos que os homens. Você pensa que isso é cultural, Cláudia? Sim, nós temos, lamentavelmente, um processo cultural aí por trás da equidade de gênero, Exatamente, que é antecede, né? o patriarcado, a nossa cultura de patriarcado e o costume, né, de acreditar que existe hierarquia, né, ou existe supremacia do homem sobre a mulher. Sim. Isso não é conversa, não é Ativista. mimimi, não é coisa de quem queima o sutiã. Uhum. Esse é um papo fato. que basta você ficar atento e perceber o mundo que o cerca e você vai notar essas diferenças. Sim. Né? Sim. Então, veja, na área de direitos humanos, a inclusão, a diversidade, como é que você se diz responsável social quando a cor dos teus empregados é a mesma, a religião é a mesma, a etnia é a mesma? Que inclusão é essa? Não há inclusão. Não há inclusão nem igualdade. Exatamente, desigualdade. Então, temos aí, quanto às relações de trabalho, a questão de remuneração, a carga horária de trabalho. Nós temos ainda algumas realidades de trabalho análogo ao trabalho escravo. Isso é sério, mas nós temos mais de 5 mil pessoas que foram resgatadas de relações de trabalho nessas condições. E onde o voluntariado entra nessa questão? O voluntariado, ele costuma ser observado. No Brasil, muitas organizações fazem balanço social muito fundamentado em ações sociais, em voluntariados que os próprios funcionários fazem. Sim. Perdoe-me a intransigência, mas isso não é sustentabilidade. Tá? É preciso Voluntariado dizer. é uma atividade voluntária da sociedade civil e ela não é um compromisso das organizações, tá? Não é um compromisso obrigatório das organizações, mas aquelas que as fazem não são necessariamente sustentáveis. Por quê? Você pode ver, por exemplo, imagine aí uma empresa, um banco. Sim. Que se diga responsável social e que trabalhe com crianças, né, de diferentes realidades de vulnerabilidade. Uhum. Mas aí você observa que, do ponto de vista das práticas leais de operação, esse mesmo banco tem sonegado imposto, tem uma dívida escandalosa com o governo. Poxa, o que você está fazendo com as crianças lá, se você sonegou imposto, né? Se você deve muito para o Estado e se você sonega esse recurso que vai para essa criança que você está se fazendo de boazinha. Parece que tampa um buraco e abre um buraco muito maior. Voluntariado desconectado
de prática de fato responsável da organização, não tem sentido nenhum senão de fazer marketing. Marketing, tentar criar um valor social do qual não se sustenta na prática. A gente vai encerrar esse bloco com essa questão para você, porque talvez você já tenha escutado aí, sustentabilidade, responsabilidade social, ou estou me voluntariando para trabalhar numa empresa, estou demandando um tempo para estar presente em um lugar sem remuneração. Então, vamos entender melhor isso, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais disso, a gente volta já já. Fica aí. Nós estamos de volta com o Entretantos de hoje numa entrevista muito interessante sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social. Mas a gente estava falando aqui com a Cláudia que nem sempre uma responsabilidade social é um voluntariado, né? A gente precisa dar uma pincelada melhor nisso. Isso. Como que você entende isso de uma forma mais concreta, mais prática? Tá, ok. Não entendamos aqui que a Cláudia é contra voluntariado, muito pelo contrário, até porque eu sou voluntária em diversas atividades. O que é importante pontuar aqui é que voluntariado não é igual à responsabilidade social. Voluntariado é uma ação que envolve pessoas ou organizações de diversas naturezas que lidam com algum tipo de vulnerabilidade, certo. Não é? com alguma carência, né? Ou seja, no meio ambiente ou na sociedade. Geralmente eles têm um enfoque bastante social. Mas a responsabilidade social, sob a perspectiva das organizações, ela é bem mais ampla. E é mais exigida, né? Exatamente, ela passa por aquelas 6 dimensões que eu havia comentado. Sim. Não é? Ambiente, pessoas, os direitos das pessoas, a relação com a comunidade, a relação com os modos de produção e também com os consumidores. Vou dar um outro exemplo aí de situações que apontam que organizações são responsáveis socialmente. Vamos falar da relação com os concorrentes, certo. Né? A questão da concorrência desleal. Né? Por que as empresas algumas empresas têm dificuldade em cooperar entre si, ao invés de competir e de criar situações, por vezes, desleais com o concorrente. Né? A regra de que os fins justificam os meios, que é muito utilizada no meio organizacional por alguns gestores, é muito equivocada. Ela não se aplica hoje. Se aplicava na Idade Média, quem sabe. Hoje não. Sim. Hoje os fins não justificam os meios. Hoje precisa se humanizar as coisas. Exatamente. Os fins, eles são justificados. Sim. Todas as organizações desejam resultados positivos, desejam lucro, receitas, faturamento, tudo isso aí é legítimo, é esperado que as organizações atinjam isso, por todos. O problema é como. E toda a questão de responsabilidade social passa no como. Sim. Como que as organizações obtêm lucro, que caminho elas percorrem. A que custo social, a que custo ambiental, a que custo para os consumidores, empresas obtêm lucro. A demanda do seu trabalho é muito grande, né? Exatamente. Muito grande. O que se tem que ter em mente é a dimensão ética. Sim, mais do que racionalidade instrumental dentro das organizações, a gente precisa ter um perfil ético, uma conduta ética, né? E a ética não é um elemento puramente filosófico, é um elemento de praxis, né? O dia a dia organizacional.
Porque, convenhamos, é muito mais antiético, né? É muito mais marketing, é muito mais aparência, muitas vezes. São condecorações sem a prática real, de fato, de um trabalho, de uma organização humanizada que realmente faz com a responsabilidade social de fato. Né? Agora, esse trabalho, qual que é a sua formação, Cláudia? Eu sou administradora e tenho mestrado e doutorado na área de estratégia, todos na área de administração. Entendi. Então, essa consultoria você dá para as empresas que te contratam para implantar essa... Para implantar, para avaliar as dimensões de responsabilidade social, as estratégias de cooperação, né, o relacionamento interorganizacional, a governança de redes. Sim. Porque hoje é muito importante que as empresas, além de inovarem do ponto de vista tecnológico, de serem ecoeficientes, elas também precisam aprender a estabelecer parcerias com entidades de diferentes naturezas, com seus concorrentes, com os governos, com a sociedade civil. Essas interações, elas precisam ser geridas também, né? E às vezes você tem situações em que as lideranças se concentram muito nas atividades internas, na liderança das coisas do cotidiano organizacional e perdem de vista toda a possibilidade presente no relacionamento interorganizacional. Parece né? que o alicerce das situações é o respeito, né? Sim, o respeito. É o ponto de partida. Está muito além de todo esse aparato que a gente tem hoje, né? De todos esses nomes, de todos esses conceitos, quer dizer, é o respeito, Sim. é a ética, Exatamente. é o olhar para o outro, né? Sim, e um olhar altruísta para o mundo, né? Não é utopia. Sim. A gente precisa melhorar o mundo. Sim. Né? A frase que você utilizou é muito pertinente para isso. Que mundo que nós estamos preparando, né? Que nós estamos vivendo. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas subnutridas cronicamente. Esse é um problema de quem? É de quem está coexistindo no planeta. Somos 7 bilhões de pessoas, nós temos alguma responsabilidade em nível individual, em nível coletivo e em nível organizacional. Nós precisamos ser uma sociedade que pensa mais no outro, no bem-estar do outro. Exatamente. Eu acho que não adianta só dar nome para as coisas, né? Eu acho que as coisas têm que funcionar. Sim. Como a gente estava falando das diferenças de salário, por exemplo. Hoje se fala muito de empoderamento, mas assim, as pessoas estão falando de empoderamento sem saber o que é empoderamento, né? Então, assim, e também existe uma permissividade, talvez cultural, desse desnível, né? Então, assim, não adianta só falar de algo que você ouve, que existe dentro da empresa que você trabalha. Vá a fundo para saber o que é sustentabilidade, de fato. Onde Sim. a responsabilidade social está concretamente ativa na empresa. Ou é só um clichê, né? Sim. De marca da organização para manter os funcionários. Nós temos a nossa cota, nós fazemos as inclusões e nada disso acontece na prática quando o funcionário ou a empresa parceira percebe de fato. Sim. Né? Eu tenho algumas dicas para quem quer trabalhar com sustentabilidade, tanto nas organizações quanto no seu dia a dia, em casa e em quaisquer tipos organizacionais. Em 2015 foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o planeta. Né? Foi uma definição em que mais de 100 países participaram de todas essas definições. Então, foram estabelecidos 17 objetivos e mais de 160 indicadores, metas a serem atingidas até 2030. Quando você fala de gênero, por exemplo, se nós continuarmos nesse ritmo, a equidade de gênero a gente vai atingir em 2133. Então, quem sabe... Daqui 100 anos.
Daqui Não, não será na nossa geração, Não será. nesse ritmo. Exatamente. Né? Então, é preciso que as pessoas se mobilizem, né? Em casa, no trabalho, nos grupos sociais em que participam. A sustentabilidade não é um termo que está na moda, é uma questão de sobrevivência e de coexistência nossa de todo o dia. Não é só um elemento de estratégia das empresas, mas é um cotidiano que precisa ser revisitado. Não Então, se fala à toa. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são consideradas alguns elementos, então, como as pessoas, a prosperidade pela economia e cidades, as parcerias, o planeta, né? E a paz. Né? Porque nós temos aí uma série de condições. Então, são 5 coisas muito interligadas. E você vai perceber que desde a água que nós bebemos, o produto que a gente compra, que tem 4 embalagens, isso vai repercutir em 200 milhões de toneladas de lixo, só de lixo. Não dá mais tempo de esperar faltar para a gente perceber isso. Exatamente. Esperar acabar para perceber que nós perdeu. Nós só temos uma casa. Exatamente. Não temos condições de pensar que existe à nossa disposição 5 planetas para a gente consumir, para a gente... Exatamente. para a gente existir. Queria que você deixasse seus contatos. Como que as pessoas te acham? Como que as pessoas podem te contratar? Conhecer mais seu trabalho? Sim, as pessoas podem me conhecer melhor pelo meu site www.claudiakozer.com.br, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais, e estarei muito à disposição de todos para trocar ideias, para implantar soluções e para melhorar o mundo. Nós precisamos melhorar o mundo. E, assim, é uma luta, você é uma guerreira por acreditar nisso, que Deus te fortaleça muito, que você não desista e que você comece a perceber as pessoas que estão ao seu lado e não espere o mundo ir desabando para você perceber que as coisas precisam da sua responsabilidade. Exatamente. Não é, Cláudia? É isso mesmo. Muito obrigada. Eu de coração que te agradeço, pela tua presença. Carla. Venha mais vezes na nossa casa. Assim que você me convidar, eu venho. Obrigada. Tá, okay. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais entretantos para você. E no próximo bloco tem o Dr. Sérgio Lima falando de esquizofrenia. Até já. Já estamos de volta aqui no Entretantos, agora nesse bloco que é tão interessante e que hoje o tema é muito mais interessante, esquizofrenia. Você já ouviu falar do que é esquizofrenia? Conhece esse conceito? O Dr. Sérgio Lima está aqui hoje para esclarecer isso para você e para a sua família. Dr. Sérgio, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Esse tema é tão dolorido da gente falar, né? Mas, ao mesmo tempo, vamos tentar colocar para as pessoas o que vem a ser essa cisão com a realidade, né? Que é chamada de esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico mais falado, né? Mais comentado. E muitas pessoas têm a ideia de que é de péssimo prognóstico, não tem resultado, né? É um quadro que acomete de 0,9% a 1,1% da população em geral, né? Esse índice na vida, né? Então, você vai ter aí 0,9% a 1,1% das pessoas tendo esse quadro. E o que caracteriza a esquizofrenia, na realidade, é uma ruptura muito com a realidade. Né? E é isso que muita gente acha, então, que não tem cura, não tem tratamento. Sim. E o objetivo da gente conversar aqui hoje é exatamente rever esses conceitos, né? Quer dizer, uma pessoa que tem um portador de esquizofrenia, né, do transtorno de esquizofrenia, se ele se cuidar, se ele se tratar, ele pode ter, vamos dizer assim, o mais perto da normalidade dele, e é isso que a gente vem ambicionando. Hoje tem alguns avanços medicamentosos, alguns antipsicóticos modernos que não dão tanto efeito colateral de engordar, de deixar a pessoa com sonolência, né?
Então, isso tem sido muito positivo, né, em realidade, né? A gente sabe que os sintomas da esquizofrenia, os mais marcantes, assim, é as alucinações e os delírios. Isso. Qual é a diferença entre alucinação e delírio? Então, a alucinação ela se caracteriza por uma percepção de alguma coisa que esteja acontecendo, ou seja, pode ser uma voz que não existe, né? Na realidade, ali não está acontecendo, e a pessoa então tem essa audição sem ter ali um emissor disso ou uma visão de alguém que está ali presente para ele, mas não existe, né? É uma coisa da mente dele. Então, a alucinação se caracteriza por isso. É um fenômeno da sensopercepção, né? Eu sinto e vejo, né? E tenho essa sensação sem aquilo estar acontecendo, né? Não é real. E não é real. Acho que dentro das dicas de cinema aí que a gente costuma fazer, tem 2 filmes muito bons para entender essa realidade, né? Um filme que chama-se Uma Mente Brilhante, né? Que inclusive verídico, é uma história do John Nash, né? Que é um matemático, prêmio Nobel, professor de Harvard, nos Estados Unidos, e que desenvolve o quadro, e é bem legal que o diretor ele te faz de um jeito que você vive o delírio do John Nash como se fosse realidade. Sim, sim. E um outro que é muito bom também, que chama-se Clube da Luta, que esse é com... esse demonstra um sujeito que tem um alter ego, né? Uma outra pessoa que convive com ele e que não existe, né? E que é uma alucinação também visual e auditiva, né? Nesse filme Uma Mente Brilhante, é interessante que ele percebe que as pessoas das quais ele vivia rodeado, né? Não crescia, a menininha não crescia. Se você já acompanhou esse filme, né? Isso. Se não acompanhou, ainda acompanhe porque vale a pena. Não crescia, as pessoas não envelheciam, quer dizer, os personagens que ele achava que acreditava, elas não existiam. Exato. Então, assim, existe essa possibilidade do próprio paciente, do esquizofrênico, perceber o que é real e o que não é. Sim, E o tratamento ajuda muito. Exatamente, é isso que você está falando, é fundamental. Por isso que muitas vezes no começo é difícil o tratamento, precisa de uma intensidade maior. Há muitos casos que abrem o quadro da esquizofrenia e quanto mais cedo ele buscar tratamento, mais chance ele tem de ter um pouco daquilo que a gente chama de crítica. Né, sobre o próprio quadro psiquiátrico. Quer dizer, quando o cara não tem crítica sobre o quadro, é mais grave em qualquer doença psiquiátrica, mas a esquizofrenia isso é muito comum. Porque ele ouve essas vozes e, por exemplo, explica que é um espírito, né, que está falando com ele. Então, ele é, de alguma forma, uma pessoa diferente, né, por ter aquelas visões, aquelas audições. E ele começa a explicar aquilo e, às vezes, constrói um delírio que, na realidade, né, quando você me fez a pergunta qual a diferença da alucinação para delírio, o delírio é uma ideia, né, que a pessoa desenvolve sobre o que é a realidade. Então, que tem pessoas perseguindo ela, que tem pessoas querendo fazer mal para ela, né? Que tem, vamos dizer assim, o FBI está perseguindo, ou a CIA, ou alguma coisa que ele construiu, né, para justificar, às vezes, esses fenômenos alucinatórios, né? A esquizofrenia é uma psicose. É uma das psicoses, a psicose mais importante que nós temos que fazer o diagnóstico, né? O que se caracteriza da psicose é essa cisão com a realidade. Com a realidade, exatamente. Não só a esquizofrenia tem esse potencial. Exato. Você tem alguns outros quadros psicóticos, né? Mas a esquizofrenia é o mais prevalente, é o mais que a gente mais discute. A esquizofrenia não é uma só, você tem alguns subtipos de esquizofrenia. Isso talvez não seja muito valioso para quem está nos assistindo, mas tem várias apresentações. Essa que eu estou falando é da esquizofrenia paranoide, que é a mais comum. Que é a de perseguição. Exatamente, de ter fenômenos alucinatórios, né, auditivos ou visuais, né, que é o caso, por exemplo, dos 2 filmes que nós citamos aqui. Mas existem alguns outros quadros também que caracterizam pela esquizofrenia, né? Algumas que têm sintomas mais motores, então o cara fica parado, né, travado, né, que é a esquizofrenia catatônica. Catatônica, sim. Existem alguns quadros em que a pessoa começa a falar coisas muito sem sentido, muito jocosa, com muita risada, né, e que as pessoas nem entendem muito, que ela parece ficar meio infantilizada, que é a esquizofrenia befrênica, que é um dos quadros mais graves que nós temos em psiquiatria. Mas para todos esses quadros, fazendo o tratamento, a gente tem um bom resultado,
seja com a medicação, seja com a socialização, né? Os tratamentos de terapia ocupacional, psicoterapia ou psicoterapia de grupo, participar de algumas atividades sociais, como que a gente faz na clínica, né? Exatamente para isso, para poder motivar, porque há uma tendência do indivíduo que tem esquizofrenia a viver no mundo autista Isolado, dele. Né? O que é o mundo autista? O autismo é uma doença que acontece nas crianças, mas é também um sintoma. Sim. E um dos sintomas da esquizofrenia mais graves é exatamente isso. A pessoa vai ficando alheia e vai vivendo no mundo dela, né? Nesse mundo psicótico, cindido com a realidade. E isso vai ficando muito complicado das pessoas interagirem com ela, porque ela vai ficando praticamente dentro esse universo. O tratamento, ele faz o paciente ficar mais no contato, no dia a dia com as pessoas, né? Então, é como se a gente tratasse essa tendência ao autismo que a esquizofrenia vai apresentar. E os familiares, quando descobrem que um filho tem esquizofrenia? Muitos como entram lidar? em pânico, né? Se desesperam, deram diagnóstico de esquizofrenia para o meu filho, não vai ter solução. Tem solução, sim. Às vezes vai precisar de uma intensidade maior de tratamento no começo, né? Então procurar um CAPS, ou às vezes por falta de crítica, uma internação involuntária, mas investindo, né, isso vai dar muito resultado, porque às vezes você consegue, por exemplo, controlar um quadro de esquizofrenia e só com uma consulta por mês, um atendimento psicoterápico ou de terapia ocupacional, ou um grupo que esse paciente faça por semana, por exemplo. Isso é possível. Né? Associando com medicação, quadros, né? Associando com a medicação. Aí, aqui acontece muito parecido com o que a gente falou sobre o transtorno afetivo bipolar. Sim. Uma vez diagnosticado com esquizofrenia, ele vai ter que fazer tratamento o resto da vida, né? Como um indivíduo que tem diabetes, tem, né, um hipertenso tem que fazer o tratamento para o resto da vida, né? É isso aí, olha, gente, é um assunto muito atual, sempre a esquizofrenia foi atual, né? Exato. Mas existe muito estigma sobre ele é esquizofrênico, né? Ou seja, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir desempenhar suas funções, vai sim. Vai. Cada dia está mais moderno o tratamento da esquizofrenia e mais possível da pessoa se adequar nesses ambientes sociais. Então, assim, você não faça isso, não estigmatize um amigo ou algum familiar por ter sido diagnosticado de esquizofrenia. Existem possibilidades. E é por isso, e nessas possibilidades, eu quero que você conte a sua história. Entra lá no nosso Facebook, é Carla Fioravante, tanto na minha página quanto no meu perfil, faça suas perguntas, conte histórias. Nos próximos programas a gente vai trazer e a gente vai responder aqui nesse quadro que a gente tem com o Dr. Sérgio. E também sugiram novos temas para o nosso programa Entretantos. A gente está aberto de coração para te receber aqui. Quero também dizer que o meu livro Entretantos, que foi lançado em 2016, que é um livro de poesias, de crônicas, reflexões, está sendo vendido aqui na TV Evangelizar. É só você entrar aí no site ou na página da Evangelizar É Preciso e você vai conseguir adquirir esse meu livro, tá bom? Então, eu quero agradecer também mais uma vez ao Dr. Sérgio Lima. Eu que agradeço Por essa parceria aqui com a gente, do Entretantos, todo o programa com a gente aqui, esclarecendo as dúvidas sobre a vida, né? Melhorar a vida, a saúde mental da nossa população. A gente fica mais uma vez com música para você e até a próxima semana com muito mais Entretantos. Deus quiser.